Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim, que me ergue e estabelecer, Senhor, em mim. Já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Aleluia, Senhor, ressuscita-me. Amém. Livro segundo escreveu Tiago, capítulo 4. Amém? Tiago, capítulo 4. Vamos ler do verso 8 ao verso de número 12. Passagem muito conhecida de todos nós, Tiago, capítulo 4,
versículo 8, o verso de número 12. Quantos encontraram? Está escrito assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e voz de duplo ânimo purifica o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai, e converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julga a lei, já não estás observando, ou seja, desculpa aqui que eu embaralhei aqui agora. Voltando novamente, irmãos, não falei mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão, julga o seu irmão e fala mal da lei, e julga a lei. E se tu julga a lei, já não estás observando a lei, mas juiz. Há só um legislador e juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga o aldre? Amém. Apenas esses versículos, podeis tomar assento. Eu gostaria de chamar a sua atenção para esses versículos, são muito conhecidos de todos nós, e a Bíblia cada dia se renova. Quando nós lemos ela, você lê hoje, amanhã você lê a mesma mensagem, e assim sucessivamente. Cada dia que você lê, Deus tem uma mensagem para o seu coração, desde que nós estejamos atentos à voz do Senhor nosso Deus. E aqui nesse texto deixa bem claro para nós, quando o apóstolo Tiago, irmão de Jesus Cristo, se dirigiu a nós como autêntico profeta, dizendo: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Chegar a Deus é se dirigir a Ele com reverência e santo temor. Todas as vezes que o homem se chega a Deus, Deus também se chega ao homem e atende às suas necessidades. Chegar a Deus significa buscar a sua face e se aproximar dele com o coração contrito e quebrantado. Chegai-vos a Deus é buscar a sua face com humildade e adoração. Creio que é o que nós viemos fazer nesta noite, chegarmos a Deus. Esse versículo, ele apresenta 4 passos para quem deseja viver uma vida de comunhão com Deus. Quantos aqui têm esse desejo de viver uma vida em comunhão com Deus? Então, dentro desse assunto, nós queremos meditarmos um pouquinho. E o primeiro que nos chama a atenção é: chegai-vos a Deus. A iniciativa da busca deve partir por nós. Deus está sempre
pronto para nos receber. Aqueles que o procuram com sinceridade. Então, parte de nós o primeiro passo de chegar-vos a Deus. Deus sempre está aguardando uma posição de cada um de nós que precisa ser tomada. E essa decisão parte de mim, porque todas as vezes que eu me aproximar de Deus, como um pai amoroso, Ele sempre tem algo para a nossa vida. Então esse texto chama a atenção. Como nos aproximar de Deus? Primeiro, não tem outro meio do que na oração, porque orando nós estamos falando com o nosso Papai do céu. E eu sempre digo, e todos sabem disso, que quando você ora, você fala com Deus. Quando você abre a Bíblia, é Deus falando com você. Então, o melhor meio de nós nos aproximarmos de Deus é através da oração. É naquele momento íntimo que você tem entre você e Deus, quando você abre o seu coração para Ele e começa a contar a sua vida ao Senhor. Porque tem pessoas, em vez de ele abrir o seu coração e se chegar a Deus, ele acha mais fácil procurar um amigo e abrir o seu coração para o amigo. E esse amigo não vai poder te ajudar. Esse amigo talvez pode até te dar uma palavra de ânimo, mas quem pode nos ajudar nos momentos mais difíceis e no momento de alegria é quando nós conversamos com o Senhor nosso Deus em oração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É o meio. Segundo, chegarmos a Deus através da palavra do Senhor. Irmãos, como está ficando escasso, difícil, o crente tirar tempo para meditar na palavra do Senhor. Talvez nós temos tempo para tudo, mas se eu perguntar quem tirou 10 minutos para ler a Bíblia durante o dia de hoje, não responda não, porque vai ficar muita gente decepcionada. Mas se perguntar quantas vezes você olhou o WhatsApp hoje, centenas de vezes. Quantas vezes você mandou uma mensagem para um amigo ou para uma amiga? Centenas de vezes. Mas quantas vezes você pôde ouvir a palavra, Deus falando com você? Pastor, não tenho tempo, é um corre-corre, meu trabalho é muito, me cobra muito no meu trabalho, eu tenho que chegar na hora. Está certo, você é funcionário, tem que chegar na hora, cumprir tudo direitinho, mas tem que ter um momento de intimidade com Deus na oração e na leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Mas isso está ficando difícil. Aqui nós vemos que o terceiro passo importante: primeiro, oração; segundo, a leitura da palavra de Deus; terceiro, vamos nos aproximar de Deus através da adoração. E muitos confundem adoração com louvor. A oração é o segredo da vitória, mas a adoração é a sua gratidão a Deus por tudo que Deus tem feito por você e pela sua família. Então eu entro na presença do Senhor. Senhor, eu venho te adorar nesse dia, nessa manhã ou nessa noite, pelos feitos do Senhor tem feito na minha vida, na minha família, no meu ministério, no meu trabalho.
eu começo então a adorar a Deus. Mas tem uns que eles já começam, antes de adorar, Senhor, Tu conheces a minha vida, Senhor. Senhor, vê aquela causa para mim, Jesus. Senhor, olha a minha situação que estou passando. Ele começa já a pedir e esquece de agradecer e adorar o nome do Senhor Jesus. Mas quando você entra na presença do Senhor com adoração, obrigado, Senhor, eu te adoro, eu te louvo, eu te agradeço, porque até aqui tem nos abençoado, Senhor. Aleluia. Isso significa que você está se chegando a Deus. Aleluia. E eu duvido se você sai sem resposta do Senhor nosso Deus, porque você está sendo o quê? Agradecido ao Senhor. E é o que mais falta na vida da igreja do Senhor Jesus, eu estou dizendo na vida do crente, é gratidão. Ô irmãos, a ingratidão é muito dura. Nós, como um ser humano, que você faz alguma coisa para alguém e depois essa pessoa vira as costas para você, como você fica? Poxa, eu não esperava isso. Eu fiz tanto pela minha amiga, pelo meu amigo, eu fiz coisa que eu não fazia nem para o meu filho, mas eu fiz para o meu amigo, para a minha amiga, para a minha irmã, e hoje ela virou as costas para mim. Isso é o quê? Ingratidão. Nós, ser humanos, sentimos, quanto mais o meu Papai Celestial, que fez tudo por nós, e hoje nós não sabemos adorá-lo e agradecer pela bênção que o Senhor tem nos concedido. Aleluia. Mas eu tenho certeza que hoje aqueles que vieram aqui vieram para adorar o nome do Senhor Jesus. Vim com propósito. Eu vim adorar o Senhor. Quarto, como nos aproximar de Deus? Através da obediência. Melhor é obedecer do que sacrificar. Não adianta você querer sacrificar alguma coisa sem obediência. Então é a maneira de nós nos aproximar de Deus através da obediência, obedecer a sua palavra, os seus mandamentos, os seus ensinamentos. Aleluia. O salmista, ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E ele disse: olha, enquanto eu estava meditando na palavra, ateou-se um fogo no meu coração, aquela alegria, porque eu obedeço a palavra do Senhor nosso Deus. Então aí está o meio de nós nos aproximar, e pela comunhão com a igreja. Comunhão. Desde o princípio da igreja primitiva, os irmãos tinham prazer de estar junto, no partir do pão e na comunhão. O que acontece? Termina o culto, eu tenho o prazer de cumprimentar o meu irmão. Ô meu irmão, a paz do Senhor. Minha irmã, a paz do Senhor. Isso está transmitido que nós temos comunhão. Mas tem pessoas que antes de terminar o culto, falta 3 minutos, ele já levanta e vai embora, não quer nem saber, ele quer estar só na igreja. E irmãos, nós temos que ter comunhão um com os outros na igreja, cumprimentar o nosso irmão, aleluia, sentir o que ele está sentindo, orar por ele, orar por ela. Isso é comunhão. Quem busca a Deus diariamente experimenta a paz, direção e fortalecimento espiritual. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Isso é uma promessa. Deus nunca rejeita um coração quebrantado. É por isso que Ele diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Quando nós nos aproximamos dEle, recebemos a graça
para vencer o pecado. Aleluia. Encontramos consolo no momento das lutas. Temos direção para as decisões da nossa vida. Isso significa que Ele chegará para vós e vai te dar uma direção. Coisa boa para aquele que serve a Deus. Tudo que vai fazer, ele pede uma direção de Deus. Jacó diz: o Senhor for comigo, me abençoar nessa caminhada, e tudo que eu fazer, o Senhor vai estar presente. Eu vou ser grato ao Senhor, eu vou entregar o meu dízimo ao Senhor e vou cumprir os meus votos ao Senhor nosso Deus. Então aqui desde a antiguidade o povo pedia direção e decisões na sua caminhada. Irmãos, hoje o crente levanta, não tem tempo mais para orar. Ele já levanta, estou atrasado, sai correndo para chegar no trabalho e esquece de dizer: Senhor, me dê a tua direção, vá comigo, Senhor. Eu estou indo para o meu trabalho, eu sei que lá vou enfrentar dificuldades, barreiras, mas me dá direção para que eu possa ser guiado por ti e a bênção do Senhor esteja sobre a minha vida. Aleluia. Isso é um papel nosso, da igreja do Senhor. Ele se chegará a vós. Como temos a direção para as decisões? Somos fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Então é maravilhoso nós servirmos ao Senhor e temos esta convicção que Ele está conosco a todo momento da nossa vida. Mas dentro do próprio versículo, deixa bem claro para nós, verso 8, que Ele chegará a vós, limpará as mãos pecadores, e vós de duplo ânimo purificará o coração. Aqui entra sobre limpar as mãos. As mãos representam as nossas ações. Quando esse texto fala limpar as mãos, está falando sobre, representa as nossas ações. Deus nos chamou a abandonar. Que é isso, pastor? Deus nos chama para abandonar? Sim. Abandonar os pecados ocultos, a injustiça, a mentira, a falta de perdão, tudo aquilo que desagrada a Deus. Deus nos chamou para nós deixarmos de lado, abandonar. Isso fala de limpar as mãos das nossas ações. Irmãos, nós vivemos dias difíceis, que encontramos muitas barreiras. Se nós não tivermos a direção do Espírito Santo, no momento que surge os embaraços do dia a dia, os atrapalhos, e nós podemos até mesmo injustiçar alguém, mas nós temos que ter cuidado, porque Deus nos chamou para abandonar tudo isso que não presta. Nós temos que deixar de lado e dizer: o meu compromisso é com o Senhor Jesus Cristo, e aonde eu estiver, o Espírito Santo de Deus está na nossa vida presente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, tenhamos cuidado. Tudo aquilo que Deus desagrada, eu tenho que deixar. A santidade, irmãos, não é apenas uma aparência, mas um modelo de viver. E tem pessoas que vivem uma santidade de aparência. Você olha para ele, que rostinho lindo, que pessoa maravilhosa,
né? Mas esse ou essa é uma bênção, uma santidade, mas estão vivendo uma santidade de aparência. E lembre, o homem talvez não vê lá dentro do seu coração, mas lembre que tem um que vê tudo, conhece o nosso deitar, o nosso levantar, e de longe entende o nosso pensamento, e Ele está presente na nossa vida. Aleluia, Ele te conhece muito bem, Ele sabe o propósito do seu coração, e Ele está presente nesta noite. Se chama o próprio Jesus Cristo, o Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, Ele está conosco, amém? Então, purificai o coração, está dentro do texto ainda. O coração, irmãos, representa os nossos pensamentos, intenções e motivações. Por isso que ele diz: purificai o coração, ou seja, purificai o pensamento, as intenções, as motivações. Uma pessoa pode parecer correta por fora, mas Deus olha para o interior. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém? Por isso devemos pedir diariamente, todo dia, toda manhã, na hora que você levanta, na hora que for deitar, dizer assim: Senhor, me dê um coração humilde, um coração puro, um coração cheio de amor e um coração obediente. Aleluia. Isso todos os dias nós temos que fazer esta oração. Ao levantar, ao deitar, não esqueça: Senhor, purifica o meu coração. Aleluia. Lava com teu precioso sangue, Jesus. Me dá um coração humilde, puro, amoroso, obediente. E aí está o segredo da vitória do povo de Deus. Quantos podem glorificar o nome do Senhor Jesus? Agora, entra dentro desse versículo mais embaixo, ou dentro do próprio versículo 8, fala um assunto que nós temos que parar um pouquinho para meditar nele. Olha aí, verso 8: e voz de duplo ânimo purifica o coração. O que é uma pessoa de duplo ânimo, biblicamente? Lá na Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 8, uma pessoa de duplo ânimo é alguém que tem um coração dividido entre Deus e o mundo. Isso fala de duplo ânimo entre Deus e o mundo. Ele deseja agradar a Deus, mas ao mesmo tempo não quer abandonar as práticas do mundo. Deseja os valores que se opõem à vontade de Deus. São pessoas de duplo ânimo. Ou seja, um dia ele está na igreja, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No outro dia está lá no mundo falando palavrão, besteira, xingando o outro. São pessoas de duplo ânimo. Ele ainda não tomou uma posição para agradar o Senhor nosso Deus. Então aqui a expressão duplo ânimo ou mente dividida. Pastor, tem em nosso meio? Tem. Uma mente dividida descreve uma pessoa estável na fé, que ora e confia em Deus, e em alguns momentos
mas em outros vive guiado pelos seus próprios interesses. Então, no momento que essa pessoa, ela não tem uma mente pura, ela está com a mente dividida, ou seja, ela ainda não tomou uma decisão ao lado do Senhor nosso Deus, e corre um risco muito grande. As características de uma pessoa de duplo ânimo: quer servir a Deus, mas também quer viver conforme o mundo. Eu sempre brinco, se tem alguém que chama Raimundo aqui, não fica triste comigo, não é com você, mas eu chamo do crente São Raimundo. Como, pastor? Um pé na igreja e outro pé no mundo. É chamado duplo ânimo, ou mente dividida. Ele ainda não tomou a decisão, ele está na igreja, mas a vontade dele é estar lá no mundo agora, mas ele está na igreja, e acha o culto chato, demorado, porque ele quer já ir para o mundo. Agora, quem é convertido, que a sua mente foi convertida, que mandou embora esse duplo ânimo, ele fica assim na igreja: oh Senhor, que culto está passando tão rápido, como passa rápido adorar o nome do Senhor Jesus, como é gostoso estar na casa do Senhor, o culto terminou rápido. Mas o duplo ânimo é: puxa, mas está chato demais, esse horário não passa. Ele olha para o relógio, ele fica preocupado, ele começa, a ficar ansioso, porque ainda não se converteu a Cristo Jesus. Mas quantos aqui já tem a sua consciência liberta, tranquila, servindo a Deus e diz: Senhor, eu quero mais de Ti, mais da Tua palavra. Então, o que caracteriza uma pessoa de duplo ânimo? Quer servir a Deus, mas também quer servir conforme o mundo. Ora, não mais confia plenamente nas promessas de Deus. Deus prometeu, será que vai dar certo? E começa a julgar, e ele não crê nas promessas de Deus. Isso se chama duplo ânimo. Em alguns momentos é obediente, e outro cede ao pecado. Qualquer coisinha, moça, é como aquele crente que eu sempre disse: tem que ter muito cuidado. Eu nunca gostei de fariseu. Sabe o que é fariseu? É aquele que para ele tudo é pecado. Isso é pecado, pecado, é pecado, é pecado, é pecado. E de repente ele está lá. Esqueceu, quis acusar os outros, esqueceu de olhar para si mesmo. Isso é muito sério. Em algum momento é obediente, em outro tempo cede ao pecado. Qualquer coisinha, cadê? Foi-se embora. Acabou o irmão, acabou a irmã. Cadê eles? São pessoas de duplo ânimo. Tem dificuldade para tomar uma posição firme a favor de Cristo. Mas aleluia, aqui estão aqueles que tomaram a decisão: eu quero servir a Jesus, obedecer a sua palavra, andar nos seus caminhos, seja o que for que apareça na minha frente, Jesus é o comandante da minha vida. Quantos podem adorar o nome do Senhor? Tiago capítulo 1, verso 6 e o verso 8, Tiago também fala nesse tipo de pessoas: homens de duplo ânimo, inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, ele não tem firmeza espiritual, vive oscilando entre a fé e a dúvida, entre a obediência e a desobediência. Fica oscilando, um dia está crente demais, outro dia cadê o irmão? A fé dele fica oscilando. E o Tiago falou sobre isso. Exemplo: o povo de Israel muitas vezes queria adorar o Senhor, mas também seguir os ídolos das nações vizinhas. Lá no primeiro livro de Levítico, ou no livro dos Reis 18, verso 21, o profeta
Elias perguntou ao povo: até quando cocheareis em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o; se Baal, segui-o. Você tem que tomar uma decisão. O que mais nós precisamos no dia de hoje é tomar decisões. Não podemos ficar em cima do muro, não podemos ter duplo ânimo. Eu tenho que saber o que eu quero. O meu futuro é escolhido enquanto eu tenho vida. Aleluia. E aqui nós vemos que deixou bem claro, lá no livro de Reis, 1 Reis 18, 21, o profeta, ele perguntou ao povo: até quando cocheareis em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui; se é Baal, segui. Essa é uma ilustração clara do duplo ânimo, um coração dividido. Pergunta para o irmão que está ao seu lado: irmã, como é que está o seu coração? Está dividido? Está repreendido em nome de Jesus. O meu coração é convicto. Eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia. Eu tenho convicção que o Senhor é conosco. Amém? Então, é um coração dividido. Deus nos chamou a uma entrega completa. Jesus declarou lá no Evangelho de Mateus 6:24: ninguém pode servir a dois senhores. Não, Senhor. Então Ele quer uma entrega completa. No momento em que nós tomamos uma decisão e fazemos uma entrega completa, as portas se abrem, as barreiras se quebram, e o nome do Senhor Jesus é glorificado em nossas vidas. Mas enquanto nós estamos cocheando em dois pensamentos, nunca vamos chegar a lugar nenhum. Mas quando tomamos uma decisão, fazer como Josué: olha, vocês resolvem o que vocês querem aí, porém eu e a minha família serviremos ao Senhor. Aleluia. São posições. A fé é por decisões que nós tomamos. No momento que eu tomo a decisão de servir a Cristo, é aquele negócio: alguém pergunta para você: por que você serve a Deus? Aí alguém diz: porque eu tenho medo de ir para o inferno. Está totalmente errado. Não, Senhor. Eu sirvo a Cristo porque eu sei que Ele morreu por mim na cruz do Calvário, e eu quero ir morar com Ele no céu. Aleluia. Não é porque eu tenho medo do inferno, não, é porque eu tomei uma decisão de seguir a Jesus Cristo. Aleluia. Tire isso da sua cabeça: ah, porque eu tenho medo do inferno. Não, você está então sendo forçado. E a fé não é forçada, é de livre e espontânea vontade, é uma escolha que você faz. E Deus deu a nós o livre-arbítrio, o direito de escolher o que nós queremos. Ninguém é obrigado a servir a Deus, não. Agora, se tomamos essa decisão, vamos ser fiel até a morte e receberá a coroa da vida eterna em Cristo Jesus. Ninguém pode servir a dois senhores. O crente deve ter um coração inteiro para Deus, buscando santidade, fidelidade e constância. Mostrar que deseja se aproximar de Deus, precisamos abandonar o coração dividido e buscar uma vida de pureza e compromisso com o Senhor. Isso é o caminho para uma comunhão profunda com Deus. Quantos querem ter uma comunhão profunda com Deus? Agora preste atenção comigo. Biblicamente, purificar o coração não significa apenas controlar as emoções, mas permitir que Deus transforma
o interior das pessoas, pensamentos, intenções, desejos e motivações. Lá no livro de Epístola de Tiago, capítulo 4, verso 8, que nós já lemos, Tiago mostra que a verdadeira aproximação de Deus começa no coração. Não tem outro meio. É por isso que ele deixou bem claro para nós purificar o coração, porque começa no coração a aproximação de Deus. Como, pastor? O arrepender-se sinceramente dos pecados, reconhecer o seu pecado diante de Deus e abandonar. O arrependimento verdadeiro produz uma mudança de vida. Por que tem muitos crentes, desculpa a expressão, passa anos e anos e você chega para eles: a paz do Senhor, meu. Ele: a paz do Senhor. Responde. Aí você pergunta para ele: meu irmão, como é que você está? Aí é mexer com a caixa de doença. E essa pergunta aí, eu estou assim, eu começo assim, e começa a criar tanta coisa, você fica até com medo dele. Mas no momento que há uma purificação no coração, que nós confessamos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Está na Epístola de João 1:9. Então, a Bíblia diz que todas aquelas coisas ruins, no momento que nós aceitamos Jesus, é lançado para trás de nós no mar do esquecimento, e jamais me lembrarei dos seus pecados. Se nós entendermos isso, a vida cristã é diferente. Por isso que diz assim: enchei o coração com a palavra de Deus. A palavra revela o pecado, corrige o caminho e santifica a vida. Aleluia! Não tem outro meio. Então, aqui nós vamos ver que lá no primeiro livro do Evangelho de João 17, deixa bem claro: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Não disse assim, é uma das verdades, mas ele afirmou, é a verdade. Amém? Então, ore pedindo um coração limpo. Esse deve ser uma oração constante do coração do cristão. Senhor, me dá um coração limpo. Aleluia. Faça uma limpeza, Senhor, no meu coração. Aleluia. Ah, pastor, porque do coração, né, o que nós falamos procede do coração. Se o coração está cheio, está alegre, você vai refletir o quê? Alegria, prazer, felicidade. Mas se o coração está cheio de tristeza, de mágoa, de revolta, o que você vai trazer? Só coisa ruim. Mas que nesta noite o Espírito Santo de Deus possa trabalhar no nosso coração. Aleluia. Ah, pastor, o meu coração ainda tem aquele negócio ainda, sabe, aquela mágoazinha, está lá no coração, aquela revolta, porque fulano... Irmão, lance isso fora. Jesus já te perdoou e você perdoa o seu irmão também. Aleluia. Amém. Então, olha o que diz o salmista no Salmo 51, verso 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Aleluia. É o que o Senhor quer criar nessa noite, um coração puro em cada um de nós. Aleluia. Afaste daquilo que contamina a vida espiritual, irmão. O salmista diz: aquele que, né, que não habita, ou seja, aquele que na roda dos escarnecedores.
Eu lembrei agora do irmão, sempre lembro dele, o irmão Valdemar Silvino, gostava muito desse salmo, né? Quando falava o salmo primeiro, né? Que ele sempre referia a isso. Nós temos cuidado com a roda dos escarnecedores, porque nós estamos cada dia trabalhando no sentido espiritual, porque ninguém chegou a aceitar e hoje já fui transformado, libertado, já vou morar no seu. Calma, você não é o ladrão da cruz, né? Ladrão da cruz, lá na cruz ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse para ele o quê? Não, desce da cruz, se converte primeiro, muda os seus atos, eu vou te levar. Não. Jesus respondeu: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Aleluia. Então é o procedimento da salvação. Amém? Então afasta-se daquilo que contamina a vida espiritual. Evita tudo que alimenta o pecado, mas converta-se, pratica o bem, sirva de uma pessoa para influenciar o bem aonde você está. Aleluia. Quem tem o Espírito de Deus, um coração purificado, aonde ele chega, ele muda o ambiente. Aleluia. Amém? Então, entenda isso. Obedecer ao Espírito Santo. A pureza do coração cresce quando somos sensíveis à voz de Deus e praticar a sua vontade. Ser sensível à voz de Deus é praticar a sua vontade. Por que que hoje Deus fala conosco e muita gente não dá crédito, não são sensíveis à voz de Deus? Mas se tivesse aqui um pastor lá no outro estado que chegasse aqui, você nem conhece, sabe nem quem é aquela pessoa. Deus usa qualquer um de nós aqui. Levanta um irmão, um obreiro, e Deus usa. Agora, o segredo é nós estarmos sensíveis a ouvir a voz de Deus. Aleluia. Diga comigo: Senhor, limpa os meus ouvidos, me dê sensibilidade para ouvir a tua palavra. Eu quero ouvir a tua voz. Amém? Imagine um copo com água limpa. Se colocarmos terra nele, a água fica o quê? Suja. E para voltar a ficar limpa, é preciso retirar a suja e colocar água pura. Assim é o coração. O pecado contaminou, mas Deus o purificou quando nós arrependemos e obedecemos a sua palavra e buscamos a sua presença. Coração foi purificado, foi mudado, tirou aquela água suja e colocou a água do arrependimento, a água do perdão, a água do amor. Foi purificado o nosso coração e hoje nós estamos aqui servindo ao Senhor Jesus Cristo. Amém? É o que diz Mateus capítulo 5, versículo 8. Ele diz no Evangelho: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Amém? Então, aqui nós podemos ver e sentir o que o Senhor Deus quer falar conosco nessa noite. Lá na Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 9, diz assim: senti a vossa miséria, lamentai e chorai,
e convertei o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Esse versículo faz parte do chamado ao arrependimento. Inicia com Tiago 4, 7 e vai até o verso 10. Tiago não está dizendo que o cristão deve viver triste o tempo todo. Ele está falando da tristeza segundo Deus, causada pela consciência do pecado. O que significa sentir a vossa miséria. Ô irmão, quando nós sentimos, é como o profeta Isaías, quando ele sentiu a sua miséria, o que ele fez? Ai de mim, que vou perecer, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Só que uma coisa, os meus olhos abriram agora e eu vi a glória de Deus. Ou seja, Deus se revelou a ele. No momento que Deus se revela à pessoa, ele cai em si e vê a sua miséria e pede ajuda. Quem pode ajudar, que é o Senhor nosso Deus. Amém? Então, sentir a vossa miséria significa reconhecer sinceramente a própria condições espiritual diante de Deus e deixar de justificar o pecado e sentir profunda tristeza por ter ofendido ao Senhor. Nos humilharmos na presença do Senhor, sabendo que Ele exalta no tempo certo. E só para nós encerrarmos, lê comigo os últimos versículos, que não vai dar tempo de falar mais, mas já vamos encerrar aqui, dizendo assim, verso de número 9: senti a vossa miséria, lamentai, chorai, convertei o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal um do outro. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julga a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga o aldre? Quem somos nós para julgarmos o nosso irmão? Mas o importante é nós servirmos ao Senhor com sinceridade de coração. Aleluia. Vamos colocar de pé nesse instante e nós iremos orar a Deus.